Paz de Jesus Cristo. Mais uma vez aqui para meditarmos um pouco a respeito da palavra de Deus e o que ela nos tem a dizer nesses momentos pelo qual passamos. Quero convidar você a acompanhar comigo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir? Pois todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pai eterno, Santo Deus, fala conosco por Tua palavra, nos dispensa Tua graça, ilumine nosso entendimento pelo Teu Espírito. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, algumas frases de Jesus se destacaram dentre tantas pérolas de sabedoria que o nosso Mestre destilou enquanto aqui esteve entre os homens em carne e osso. Uma dessas frases está contida justamente no texto que nós acabamos de ler. É a frase que diz bem assim: olhai os lírios do campo. Inclusive, essa frase serviu de título para um dos livros de maior sucesso do escritor brasileiro Érico Veríssimo. Mas tudo que se torna popular, como tudo que se torna popular, nós corremos o risco de perder o significado. Sim, o significado dessa expressão. Simplesmente nos acomodando a ouvir e a repetir a expressão. E de tanto falar, nós acabamos esquecendo ou deixando de aprender o que Jesus quis nos ensinar por ocasião dessa frase. Esse é o nosso desafio diário. Não permitir que o falar sem pensar, o mero repetir de expressões que se tornaram populares, roube de nós as riquezas imensuráveis da palavra de Cristo. O que será que Cristo quis nos ensinar com a expressão olhai os lírios do campo? Certamente o nosso Mestre nunca falou nada apenas por falar. Ele estava a nos ensinar. E essa expressão está dentro de um contexto maior, onde ele trata de um problema que nos aflige de uma forma ainda mais especial no tempo que estamos vivendo. A ansiedade. Olhar os lírios do campo tem uma conexão direta com o problema da ansiedade. Aliás, uma solução direta para ela. Por isso, eu gostaria que você prestasse muita atenção àquilo que nós vamos pensar aqui nesta noite, nesse momento. Em primeiro lugar, e esse é o sentido direto do texto, Jesus quis nos ensinar com a expressão olhai os lírios do campo, que Deus exerce controle e cuidado sobre toda a sua criação. Esse é o sentido original destas palavras de Jesus. O Mestre quis ensinar aos seus primeiros ouvintes e a todos nós hoje, de que nada adianta nos preocupar excessivamente com as questões dessa vida, pois Deus tem o controle e o cuidado até mesmo sobre a roupa de uma flor. Olha que coisa. Jesus está enfatizando que toda ansiedade, na verdade, é fruto de uma pequena fé.
É verdade. A ansiedade é fruto de uma pequena fé. De alguém que ainda não entendeu a grandeza do Deus que tem as rédeas do universo em suas mãos. Às vezes nós sucumbimos diante da ansiedade. E isso é a derrota da fé. A gente ainda não entendeu e ainda não está confiando totalmente no cuidado de Deus por nós. Olhar os lírios do campo é um convite à contemplação. Parar e olhar. Contemplar o Deus Todo-Poderoso que está atento a todos os detalhes da nossa vida e que se importa conosco. Quando você se sentir angustiado, pressionado de todos os lados, siga o conselho de Jesus. Olhe para os lírios do campo. Contemple a natureza e você vai ver que o tempo todo Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. Aprenda a exercitar e desenvolver a sua fé, contemplando o controle e o cuidado de Deus na natureza. E aí você vai perceber que Deus faz exatamente a mesma coisa com a sua vida. Contemple. Contemple a obra de Deus, o cuidado de Deus com a natureza, e você vai perceber claramente que Ele também cuida de você. Em segundo lugar, e aqui há um sentido inferido do texto, Cristo também quis nos ensinar com a expressão olhai os lírios do campo, que a nossa vida precisa de pausas. Jesus, ao convidar para olharmos os lírios do campo, está nos chamando para uma pausa. Só é possível contemplar os lírios do campo se fizermos uma pausa em nossa vida agitada. Olhar os lírios do campo é um convite a uma pausa. Basta olhar, queridos, ao nosso redor para ver que carecemos dessas pausas. O ritmo frenético da sociedade, com que a sociedade caminha, é responsável por muitos males. Obviamente, Jesus não queria ensinar que nós devemos cruzar os braços e não fazer mais nada. Mas a sua intenção era mostrar a correta ordem entre Deus e o nosso trabalho e a nossa vida secular. Aliás, o sábio Salomão já havia dito que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para trabalhar e disso nós não temos como escapar. Mas também deve haver tempo para pararmos e pausarmos a vida de vez em quando. A pausa é algo totalmente importante para Deus. Ele sempre soube que nós precisaríamos de pausas e por isso criou um dia de descanso. Aliás, o nosso Deus, nesse momento, pausou a humanidade. Deus tem propósitos com essa pausa. Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe que nós precisamos porque ninguém aguenta viver muito tempo acelerado, sem descanso. Se você não pausar, se você não descansar, a sua máquina vai pifar. Nós precisamos de pausa porque a nossa mente agitada precisa desacelerar, precisa se oxigenar. E pausas são um santo remédio. Através do momento que nós vivemos na história, Deus tem pausado a humanidade, tem pausado o homem, tem levado o homem a uma reflexão que ele não tinha tempo sequer para fazer. E muitos, ao fazer essa reflexão, têm percebido o quanto estavam distantes do Senhor. O texto que nós estamos tratando, como eu disse anteriormente, fala de ansiedade. Um mal que mata muitos, ano após ano. O ansioso é alguém que não faz pausas, ele não descansa. Sua mente é agitada porque ele se preocupa com o que ainda não aconteceu. Ele antecipa o sofrimento. E você sabe por que o ansioso é assim? Porque no fundo ele deseja ter o controle de tudo. Tirar pausas é demonstrar que nós não temos o controle de tudo. Tirar pausas é dizer, Senhor, eu confio em Ti. Eu vou descansar no Senhor. Queridos, como Deus nos ama
e Ele sabe o que é melhor para nós. Esteja certo, absolutamente certo, que se nós não pararmos por vontade própria, Ele vai nos parar. E é exatamente isso que Ele tem feito nesse tempo. Deus tem se encarregado de nos interromper, de estabelecer uma pausa na nossa vida. E foi necessário nesse momento usar meios dolorosos. Deus está gritando, falando em alto e bom som. Pare um pouco. Pare um pouco. Voltem-se para mim. Olhai os lírios do campo. Mas ainda há uma terceira lição, que também é um sentido inferido do texto, que Cristo quis nos ensinar com a expressão olhai os lírios do campo. Cristo estava nos ensinando que a vida é muito curta para perdermos tanto tempo querendo ter o controle de tudo. Ele faz questão de enfatizar essa verdade ao dizer sobre a duração da erva. Cristo está convidando seus ouvintes, a nós, a uma reflexão. Ele aponta para a beleza dos lírios do campo, ao mesmo tempo que descreve sua pouca duração. Se veste tão belamente hoje e amanhã será lançada no forno. Ele está nos convidando a entender o cuidado de Deus. Sua mensagem é: Deus se preocupa com todos os detalhes de uma planta que vive um dia. Como Ele não se preocupa com o homem que foi criado à sua imagem e semelhança? Em outras palavras, olhar os lírios do campo também é um convite à reflexão. É um convite à contemplação, mas também é um convite à reflexão. A brevidade da vida do lírio também aponta para a brevidade da vida humana. Jesus está nesse momento nos fazendo pensar que Deus sim está atento a todos os detalhes da nossa vida, desde a concepção, desde o nascimento até a morte. E por isso, nós não precisamos nos preocupar de forma exagerada, viver de forma ansiosa, pois Ele já preparou todos os momentos da nossa vida. Todos. Na verdade, a ansiedade tem as suas raízes no desejo pecaminoso que o homem sempre teve de querer ser igual a Deus, de querer ser conhecedor de tudo, de ter o controle de tudo. Aliás, foi esse o problema do pecado original. No dia que vocês comerem desta fruta, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olhar os lírios do campo é um apelo de Jesus, um apelo à nossa consciência, um alto-falante de Deus nos orientando e advertindo da nossa pequenez, de que somos pequenos, de que somos limitados, de que somos finitos e que, portanto, a melhor coisa que nós temos que fazer é entregar todas as nossas preocupações nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem contado em seu livro todos os nossos dias de vida. Olha o que diz o Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando não havia nenhum deles. Talvez você não sabia disso, mas você já tem um dia para morrer. Você já nasceu com um dia para morrer. Deus tem todos os nossos dias contados. Ele tem todos os detalhes da nossa vida contados. E para concluir, olhar os lírios do campo é um convite à contemplação, é um convite à pausa e um convite à reflexão. Se contemplássemos mais o controle e o cuidado de Deus sobre tudo o que existe, se dessemos mais pausas em nossa vida agitada e nos voltasse ao Senhor e refletíssemos um pouco mais sobre nossa pequenez, nossa insignificância, nós chegaríamos à conclusão, a única possível, de que precisamos confiar e descansar mais em Deus. Porque quem confia e descansa, alcança a resposta. Salmo 37, a partir do verso 5, nos diz: entrega teu caminho ao Senhor,
confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Descansa no Senhor e espera nele. O tempo que temos vivido é um convite de Deus a descansarmos nele. O tempo pelo qual temos passado é uma oportunidade de colocarmos em prática aquilo que muitas vezes dizemos: eu confio no Senhor. Dizemos e cantamos: eu confio no Senhor. Eu dependo de Deus. Nunca em nenhum outro momento nós tivemos uma oportunidade para colocar essas verdades em prática. Descanse. Olhai os lírios do campo. Que Deus nos abençoe a entender essas verdades e que elas possam, acima de tudo, não apenas ficar na mente, mas descer ao nosso coração e mudar a nossa vida. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.